Nesse vídeo eu vou apresentar algumas dicas para quem está interessado em comprar uma Renault Duster 4x4 ou qualquer carro usado. Vamos dar uma olhada nessa parte de documentação, vamos dar uma olhada na estrutura do carro, no que a gente pode ver a olho nu, para poder ter tranquilidade, calma e segurança na hora de adquirir um carro usado. Quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, considere deixar o like se o vídeo te ajudar. E se você não gostar de nada, deixe um dislike e escreva por que não gostou. Que isso, Valdir? Vai fazer exame, vai no dentista? Como é que era aquela piada? Exame de fezes. Esse frio lavando o carro? Então, a gente vai ter que refazer um vídeo aí que resolveu desaparecer. Vai ficar bem bonito, bem charmoso no vídeo. Vamos passar esse frio aqui, a mão aqui já está dura, já não se sente nem a mão. Documentação do carro. Vale ressaltar que agora é uma questão mais de ponto de vista meu, não é uma regra absoluta. Mas, se eu chego para comprar um carro usado e a documentação do carro está irregular, com atraso, no nome de outra pessoa, todo enrolado, eu nem vejo o carro. Eu acho que essa parte da documentação, ela é fundamental. A gente não quer ter dor de cabeça, a gente quer comprar um carro e ficar tranquilo. Então, isso já mostra que a pessoa que está vendendo não está nem aí, nunca se preocupou com nada disso. Eu fujo disso. Então, esse é o ponto de vista fundamental na hora da compra de um carro. Na minha visão, documentação. Para quem acompanhou a nossa série, o aquecedor voltou a dar problema, não temos água quente na casa. E isso aqui comprova, senhoras e senhores, o quanto a gente ama vocês. Porque tá um frio do cão e a gente vai lavar o carro para ele ficar bem bonito, para ninguém falar que a gente não trata bem a Duster, que eu já ouvi muito comentário assim. Então, uma vez que você conferiu a documentação do carro, está no nome da pessoa que está te vendendo, não tem atraso de licenciamento, está tudo ok? Qual é a segunda coisa que a gente vai conferir aqui na documentação? É a numeração do chassi e a numeração do motor. Isso tem que bater com o que está gravado no carro. E aí eu vou mostrar para vocês lá as posições no Duster 4x4, nessa Tech Road 2, aonde que está gravado a numeração do chassi e a numeração do motor, que você vai ter que conferir, cara. Não adianta, se você quer comprar um carro e ficar tranquilo, você tem que conferir isso. Antigamente, esse era o meio de transporte, e aí a gente evoluiu para isto. É importante o que a gente vai ver aqui, a etiqueta ETA, a numeração do chassi, a numeração do motor, porque isso evita que você compre um carro que está adulterado, ou seja, pode ser o motor de outro carro, o chassi já foi adulterado, já é de outro carro, já é outro pedaço, então o carro tem que estar todo com o conjunto original, e esses itens comprovam a originalidade do carro. Então vamos conferir onde eles ficam. Justamente no dia do vídeo, troço sai. Então aqui no cofre do motor, eu vou mostrar aqui na Renault Duster 4x4, onde fica a numeração do chassi, a etiqueta ETA e a numeração do motor. Primeiro, a numeração do chassi fica aqui, na coluna do amortecedor direito. Está gravado aqui em baixo relevo, talvez vocês não vejam, mas é só ir conferir quem está buscando uma Renault Duster, fica gravado aqui. O segundo item é a etiqueta ETA. A etiqueta ETA são duas etiquetas que vêm no carro, uma aqui no cofre do motor e outra ali na coluna da porta do carona. Tem que ter essa etiqueta o carro, porque isso comprova que está tudo ok, a autenticidade. Carro com etiqueta ETA rasgada e ausente, pode fugir, que você vai ter problema lá no futuro. Então aqui a gente vai mostrar onde fica a etiqueta ETA nessa Renault Duster aqui, ó. A numeração do motor do Renault Duster é um pouco difícil de ver, mas é importante que você confira. Ela fica aqui, entre as borrachas aqui. Você tem que ajeitar as borrachas, quando você passa um celular aqui e tira uma foto. Fica exatamente aqui onde está minha mão. Aqui embaixo, nessa direção. Para cá. Outra coisa, não adianta abrir isso aqui e achar que isso aqui tem que estar tudo limpinho, perfumado, cheiroso, brilhando. Não é assim que funciona. Isso aqui é a parte onde está o motor do carro, onde acontecem as queimas, onde tem óleo, graxa, toda sorte de coisas. Então, logo de frente já pega toda a poeirada. Tem que estar sujo mesmo, não adianta. As pessoas limpam para vender, tá certo. É um cuidado também que o dono tem que ter. Mas não indica que tá tudo bom por estar limpo.
Então aqui você vai fazer um panorama geral, vai olhar os fluidos, vai dar uma olhada para ver se está tudo no nível. Uma pessoa que cuida do carro mantém os fluidos no nível. Óbvio que você não vai poder ver se está vencido o fluido de freio, isso não importa agora. O que importa é você dar uma olhada aqui geral, ver se não tem nenhuma gambiarra, se não tem nenhum arame, se não tem nenhuma coisa que você já percebe logo que não é original do carro. Então, você já deu essa sacada aqui, inicial, beleza, tá tudo conforme você espera, vamos seguir em frente. O Duster 4x4 é um carro relativamente simples, então a gente vai começar aqui lá pela parte de fora, olhando logo para as rodas do carro. Ou seja, vamos olhar para os aros. Essa série, ela vem com aros em alumínio. Então a gente tem que fazer uma vistoria geral nos aros para ver se eles não estão trincados, para ver se eles não estão rachados. Vamos conferir o pneu para ver se é o pneu da medida certa. Esse carro tem aro 16. Vamos olhar toda essa parte aqui de suspensão para ver se está tudo aparentemente em ordem. Então você verifica se os parafusos estão todos certinhos. Aqui é o tambor. Esse carro tem tambor na parte traseira e disco, ou seja, os freios traseiros são tambor e os freios dianteiros são disco. E esse carro também conta com sistema ABS. Então aqui você confere aqui o amortecedor, você vê se não tem nenhum tipo de vazamento, você vê aqui se não está muito detonada a roda, muito ralado, que indica que o carro não tem uma boa dirigibilidade. Conforme eu indiquei aqui, você pode ver que tem a numeração do pneu do carro adequada, 215 65 R16. Eu quero ser um cachorro também. Vamos agora ver a parte interna do Renault Duster 4x4. Vamos ver aqui o que é importante ficar atento, os itens essenciais que tem que estar funcionando e as coisas que é de cada pessoa, né? Cada pessoa que vai optar, não, isso aí eu só compro se estiver assim, o outro só compra se estiver assado. Vamos começar lá na frente. O Renault Duster é super simples, o básico do básico. O acabamento aqui é todo de plástico, conforme vocês podem ver. Aqui são os dutos de ar, toda a parte aqui é plástico. Uma coisa bem simples. Então o que a gente tem que ver que tem que estar funcionando aqui perfeitamente? Claro, o Media Nav, você tem que ligar ele para ver se está respondendo bonitinho, está tudo certo. Espetar alguma coisa aqui no USB, né? Essas coisas são importantes às vezes para algumas pessoas, para outras nem tanto. Aqui é o alerta, o desembaçador traseiro, a trava das portas, um ar-condicionado bem básico, analógico. Aqui embaixo é a tomada de 12 volts. Aqui você interrompe o som ao engatar a ré, que ele tem um barulhinho. E aqui é o comando 4x4 do Renault Duster. Ele tem a posição 2WD, que é a tração dianteira, automático, em que as rodas detectam a necessidade de tração, e o 4WD Lock, que trava todas as rodas e todas elas tracionam ao mesmo tempo. Nossa, que bagunça! Outros itens essenciais aqui que vale a pena conferir é aqui o controle dos retrovisores, que é um controle elétrico, fica meio mal localizado aqui embaixo do freio de mão, mas aí você tem que jogar para um lado, fazer aqui os ajustes para ver se está funcionando, jogar para o outro lado, para ver se eles estão se movimentando direitinho. Aqui o Renault Duster é super simples, é um câmbio manual de 6 marchas, a ré é aqui para a esquerda, para frente, com a manopla aqui embaixo. Super tranquilo. Aí você dá uma olhada geral, vê se o couro aqui do volante não está muito gasto. Dá uma olhada aqui se as setas aqui, o controle do para-brisa estão funcionando. Ou seja, essa parte elétrica é legal você dar essa conferida. Então, aqui não tem mistério dentro do Renault Duster. Você não vai ficar perdido. É tranquilo. Aqui são os controles dos vidros, né? Dianteiro e traseiro. E aqui você tem uma trava. Você trava todos os vidros. Você vai dar uma verificada aqui se a alavanca de abertura do abastecimento está intacta, está funcionando. Se aqui o trilho não está muito enferrujado, porque pode indicar que o carro passou por alguma enchente. O nosso carro aqui está todo sujo, mas provavelmente o que você for ver vai estar todo limpinho. Aí você verifica se o carpete aqui não está furado. Ou seja, é um carro bem simples e não é à toa que ele é chamado de bruta, porque aqui é uma coisa meio sem frescura. É o básico do básico. Aqui a mala do Renault Duster 4x4, o que você vai verificar? Primeiro a integridade aqui do material, né? Está tudo ok. Ela tem aqui essa parte em carpete com uma espécie de madeirite. Aqui embaixo está o step.
Vai verificar se o step tá bacana, né? Se a roda do step não tá muito detonada. Vai verificar as chaves e o macaco que ficam aqui, juntamente com o triângulo. É legal dar uma verificada nesses itens, estão funcionando legal. E no mais, é uma mala maravilhosa de 450 litros. A Renault Duster, que não é 4x4, essa mala é 475 litros, porque o step, ao invés de vir aqui, ele vai embaixo do carro. Aqui na parte da mala, vai verificar aqui os amortecedorzinhos, né, se estão fechando direitinho, se a porta fecha sem nenhum empeno, sem nenhuma dificuldade, nenhum esforço. É uma mala simples, mas que carrega muita coisa. E vale a pena você dar uma conferida aqui, porque se algo aqui tiver feito algum gatilho, alguma gambiarra, alguma coisa assim, vai te dar também uma dorzinha de cabeça, porque você vai usar muito isso aqui. Então, certifica que está tudo ok e você só vai ter alegria com esse carro. Aqui a gente vai testar o sistema 4x4, ele nesse momento está no 2WD, que é a tração dianteira. Vou passar para o automático, aí ali no painel já aparece 4WD Lock. Quer dizer que eu estou com a tração nas 4 rodas. Aqui a gente tem uma subida, um leve aclive. Vou passar a primeira e vamos ver o que acontece com esse carro. Então, uma vez que você venceu o obstáculo usando o 4x4, vamos pegar asfalto, vamos desativar aqui o sistema 4x4, voltando para 2WD. Agora é a hora que você vai sair para dar uma volta com o carro, porque depois que passou toda essa vistoria de documentação e parte física, agora chegou a hora de você sentir o carro, sentir se é esse mesmo carro que você estava buscando. O Duster 4x4 é um carro que, quando você dirigir ele, você vai sacar que é algo único. O carro tem altura, você pode levantar o banco se quiser, chegar para baixo o volante, ou seja, ter uma conexão melhor com o carro. E aí você vai sentir, é isso mesmo que eu quero? Para pessoas como eu, que saiu de um carro 1.0 pequeno, que é o Uno Way, a Duster foi tipo assim um monstrengo no início. Eu achava que era um carro grande demais, mas logo eu senti que eu estava completamente enganado. Eu só estava com a impressão de um carro pequeno demais. Eu tenho 1,90 m. Olha só, mesmo com o banco chegado para trás, ainda tem bastante espaço aqui. A pessoa vai tranquila. E aí você vai se conectando com o carro. É isso que eu quero? É um carro assim, brutão? Tô mandando um recado que o Valdir não teve coragem de dizer. Eu quero dizer que isso aqui, ó, carro de macho, entendeu? Ou eu quero um carro mais delicado, entende? Carros com GNV. Então, eu não gosto de carros com GNV. Se você vai comprar um carro e ele tem GNV, você vai ter que pegar toda a documentação de instalação do GNV. Se está homologado, se está válido, se está certificado pelo Inmetro. As empresas evoluíram muito, tem profissionais maravilhosos nessa área. Mas também tem muita gente que ainda faz um monte de coisa errada e às vezes dá altos problemas para o proprietário do carro. Então, se você vai comprar um carro com gás, siga esse pente fino para ver se está tudo em ordem, tudo dentro das validades. Agora o motorista vai esperar pela cinegrafista. Avaliador de carros. Se você fez tudo isso, seguiu todas essas dicas que eu passei e agora você quer dar um passo além, contrate um avaliador de carro. O cara vai fazer um pente fino geral, com um olhar muito mais profissional do que você, de todos esses itens que a gente passou e outros também. Vai verificar se o carro não já foi de leilão, se não tem alguma coisa oculta de amassado que foi meio que mal feito. Ou seja, é um profissional que vale muito a pena. Então, se você quer dar um passo além, contrate um avaliador de carros. Bom, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Nos ajuda muito a produzir conteúdos como esse. Deixa o like se você curtiu o vídeo. Se você não curtiu, deixa o dislike, comente porque não gostou. Acrescente mais alguma coisa para a gente manter sempre essa possibilidade de troca de informações e podermos comprar nossa maravilhosa Duster 4x4 usada na maior tranquilidade. Um abraço a todos.